Boa noite! Vamos dando um tempinho para o pessoal chegar para a nossa live de hoje. Super especial, super ao encontro do que a gente vem trabalhando aí essa semana. Quem está acompanhando a minha meditação aí diária da abundância com Bob Proctor. Hoje quem está vindo aqui é a Ju e o André para bater um papo com a gente. E essa live, gente, o pessoal tá entrando, o André já entrou, daqui a pouco vai entrar a Ju também. Essa live faz parte daquele projeto que alguns de vocês já sabem que eu criei aqui na quarentena, né, para trazer outras coisas aqui para o perfil que não seja barras de Access, AIM, Theta Healing. Aliás, vai ter que trazer mais de AIM. Então já falamos aqui de Feng Shui, microfisioterapia, constelação, meditação e uma série de coisas. E agora, quem tá vindo é o André e a Ju, eles vão falar aí de Heart Math, inteligência do coração. Você sabe o que é isso? Sabe para que serve isso? Sabe em que isso pode te ajudar no dia a dia? Então vamos lá. Eu vou convidá-los aqui. A primeira live que eu vou fazer em 3 pessoas. Então eu vou convidar aqui. Deixa eu ver. Celular novo, né? A gente vai. E é isso. Então vamos chegando. Sexta-feira agitada de feriado. Olá! Vocês estão me ouvindo bem? Tudo. Eu acabei de descobrir que os meus fones não servem no fone novo e o fone que eu comprei para esse celular não tem o carregador ainda dele, então ele está descarregado. Então a gente faz aqui a live sem fone e tá tudo bem. Eu tô também, Ju, sem fone. Se tiver ruim, eu consigo encaixar, mas eu tô carregando o meu celular porque passou. Esqueci de carregar. Tá tudo bem. Estamos escutando vocês. Haja resiliência. Vamos respirar todo mundo. Vai dar tudo certo. Vamos que vamos. Muito bom, Juju. Primeiro, gratidão por aceitar esse convite, né? Essa semana aí eu resolvi trazer para o pessoal a meditação do Bob Proctor, que traz ali a abundância, para a gente se conectar com essa abundância, para a gente sair um pouco dessa vibe, né, que a gente está nesse momento, nessa semana principalmente, 15 dias de lockdown, agora emenda feriado, muitas emoções à flor da pele, né, e aí tem, né, o desespero, o medo, a angústia, a tristeza, pessoas perdendo pessoas ou pessoas hospitalizadas, e a gente fica, né, com tudo isso aqui à flor da pele. Então, eu resolvi trazer essa meditação para contribuir mesmo com o pessoal aqui que me segue. Algumas pessoas estão fazendo, estão acompanhando. E aí, num dos posts, né, a gente estava comentando ali sobre o coração, eu te marquei e aí surgiu a nossa live. A Ju também já entrou depois de carona e falou, vamos fazer primeira live em trio aqui, né, no perfil. Então, muita gratidão por vocês terem aceitado. E eu queria que vocês se apresentassem, né, em primeiro lugar, para o pessoal saber um pouquinho mais de vocês, antes da gente começar. Legal. De repente eu posso apresentar a Ju me apresenta, né? A gente faz um... É uma boa. É super legal, sim. Gostei. Né? Bom, não foi preparado. Nada. Ó, inclusive, a Ju adora voar, a Ju adora se sentir, né, nesse espírito livre. Ela é paraquedista. Então, ela voa há mais de 25 anos, ajudando pessoas a voar. Ela, por desenvolver esse gosto de ajudar as pessoas a voar lá em cima, ela veio aqui para baixo, aterrou e descobriu no coaching, na psicologia, nas artes, né, terapêuticas, como realmente ajudar as pessoas a voar tanto lá em cima como aqui embaixo. Então, a Ju é uma excelente terapeuta, trabalha com coerência cardíaca e o Heart Math já há algum tempo. Somos, né, parceiros de vida, parceiros de negócio, parceiros de skydive, de paraquedismo. Então, vocês vão ter um grande presente com a condução da Ju na prática de hoje. Tenho certeza que ela vai trazer muitas coisas boas para vocês.
Então, preparem-se. E Ju, agora... Iaga, vou ter que retribuir, hein? Altura. Altura, no nível. Bom, o André, primeiro, é um cara que eu admiro muito. Ele é um super visionário, é um cara que está sempre à frente do seu tempo, como todo ariano, assim, ele sai na frente. Né, Juju? Acabou de fazer aniversário, Ju. Assim, é uma pessoa que tem um coração gigante. Eu conheci o André no paraquedismo, que ele também voa. Só que ele tem uma coisa até um pouco além da minha, assim, ele vai além, porque ele é um cara que ama pessoas, assim como eu, e ele gosta de montar times. E ele é muito bom para criar esse ambiente de desenvolvimento das pessoas dentro de equipes. Então, no paraquedismo, até uma coisa curiosa, ele foi 18 vezes campeão brasileiro de paraquedismo. Não pensem que o time é o mesmo. A única pessoa que se manteve no time nesses 18 anos foi ele. Todo mundo ia rodando e ele criando novos times e criando novos times campeões, vencedores. O André é um cara que ama esporte, mas ele também mergulhou na psicologia. E eu nunca vi ninguém estudar tanto, fazer tanto curso. O cara tem um monte de formação. Uma das especializações que ele é apaixonado é a psicologia positiva. Mas também é apaixonado pelo HeartMath. E ele é o cara que fala assim, Ju, vamos para os Estados Unidos fazer essa formação? Aí, enquanto eu estou pensando, ele já comprou passagem, já escreveu no curso e a gente vai. Então, é um prazer enorme, assim, trabalhar com ele, Ju. Eu sou apaixonada, a gente flui super bem juntos, tanto no céu quanto no chão. Então, é um cara sensacional. E ele está agora nessa missão de levar saúde, que é algo que ele vive, e eu sou testemunha, ele vive no dia a dia. Não é um cara que fala sobre saúde, ele é um cara que vive a saúde integral. Ele acorda cedo, ele faz atividade física do jeito que tem que fazer, se alimentar bem. Impressionante, assim, eu não chego nem perto. E ele tem esse sonho de levar a saúde para dentro das organizações, né, para que a gente talvez consiga mudar um pouquinho, né, tudo isso que você falou, né, Ju, além da pandemia, que a gente está vivendo tanta coisa, super desafiador, mas também como é que está isso dentro das empresas, para quem está trabalhando, né? A pressão, as relações, quer dizer, antes da pandemia a gente já tinha um índice altíssimo de burnout, de estresse, ansiedade, depressão. Então, assim, a gente está nessa missão de olhar para as organizações como um lugar que pode curar pessoas. Né? Então, o André tem essa visão e eu super admiro esse cara. Gente, ainda são um casal. Conectou tudo ali e falou: Gente, eu queria entrar com uma pergunta. Eu sei que a gente vai ter uma prática daqui a pouquinho, né? E isso é muito legal trazer isso para as pessoas, porque as pessoas podem usar isso no dia a dia, né? Como é que a gente, então, quando está ali, como você falou, né, Ju, no olho do furacão, trabalhando, né? E é o que você falou, já tinha muito estresse, burnout, um monte de coisas acontecendo aí com as pessoas no seu dia a dia, e vem uma pandemia que aflora tudo isso. E como é que a gente lida com tudo isso, né? Com o que está acontecendo aqui dentro, com as demandas de fora. Então, a gente vai ter uma prática daqui a pouquinho que você vai conduzir para isso, né? Mas antes, para o pessoal começar a entender, assim, vamos à pergunta da nossa live. O que é, então, o HeartMath, inteligência do coração? O que isso quer dizer? Legal, Ju. O HeartMath é um instituto que nasceu na Califórnia há quase 30 anos e vem estudando cientificamente o nosso coração, o órgão coração e a relação que esse órgão tem com todos os sistemas do nosso corpo. Eles partiram de uma pergunta super legal, que é o seguinte: o que será que esse coração simbólico, o coração energético, né, o coração filosófico, que tantas tradições antigas vivem falando, desde o chakra cardíaco, né, o chakra da transmutação, a gente tem a fala assim, de faça com seu coração, entregue, né, Deus todo o seu coração nisso. Quando a gente fala eu sou, ninguém põe a mão na cabeça, né? A gente fala eu sou e põe a mão aqui no peito, onde está esse centro.
Então, eles tinham essa pergunta de qual é a relação entre esse coração simbólico e o coração órgão físico. E começaram, então, a estudar cientificamente esse órgão, que é incrível, e descobriram aí, nesses quase 30 anos de pesquisa, um monte de coisa interessante a respeito do coração. E, a partir disso, eles foram desenvolvendo algumas técnicas que fazem com que a gente consiga alinhar o nosso coração, que na verdade é um grande maestro do nosso corpo. A gente sempre pensa que o cérebro é o maestro, durante muito tempo isso foi, né, amplamente divulgado, aí o cérebro que manda em tudo, mas na verdade o coração é um grande maestro. E como a gente consegue se conectar com esse maestro para conseguir organizar todos esses sistemas, né, que estão conectados a ele. Então, eles foram desenvolvendo essas técnicas, tudo cientificamente comprovado, são centenas de artigos científicos. Então, eles têm, quando a gente fala de heart math, né, que a gente tem a parte do heart e a parte da matemática, né, de math, de matemática do coração, é porque eles se pautam muito nesse conhecimento científico. E também tem esse sinalzinho, né, do mais coração, que é o logo do Heart Math, que é um pedido para que a gente possa adicionar mais qualidades do coração no nosso dia a dia. Porque, além de tudo isso, eles foram percebendo o quanto viver pautado nas qualidades do coração faz com que a gente viva melhor. Então, é um sistema que está aí já há quase 30 anos. No mundo tem muitas pessoas que vivenciam, que são trainers e que espalham esse conhecimento. E está chegando aqui no Brasil, mais ou menos recentemente, é meio que uma novidade, mas a gente está nessa missão também de divulgar e difundir esse conhecimento, Ju. Muito bom, muito bom. E que você quer fazer essa prática agora, Juju, ou você quer a gente mais um pouquinho? Como vocês pensaram? Ai, eu adoro fazer essa prática logo no começo e depois a gente faz uma no final também, se der, né? Aí o Dé conduz. Então, você quer conduzir a primeira ou a última, Dé? Eu posso conduzir essa primeira, eu acho que vale a pena, e aí a segunda você vai. Essa prática que a gente vai fazer, então a Ju estava falando sobre, né, um instituto, o que é o Heart Math, só para complementar e a gente entrar na prática. Quando a gente fala de matemática do coração, outra coisa tão legal que eles fizeram é conseguir fazer medir o intangível se tornar tangível. Ou seja, eles conseguiram, através dessas práticas que a gente vai fazer, com um aparelho que logo mais a gente vai mostrar para vocês, o que acontece dentro da gente quando a gente entra nesse estado que vocês vão experimentar, que é o estado de coerência, onde o coração e a mente entram num estado de alinhamento e de total alta performance. Então, quando a gente, né, a Ju falou de montar os times, e de fato eu tenho montado os grandes times, não só no esporte, mas nas empresas. O primeiro grande desafio é justamente esse. Individualmente, a gente criar esse alinhamento. Uma vez que a gente cria esse alinhamento, o nosso cérebro fica totalmente disponível para tomadas de decisões, perceber o ambiente, ter maiores insights e inovações, controle de impulso, enfim, todas as nossas funções executivas ficam disponíveis quando os nossos ritmos cardíacos entram no estado de coerência. Então, a sacada é justamente essa. Quando a gente, através da respiração, a gente vai entrar num chamado coerência cardíaca, nossos ritmos cardíacos vão começar a entrar num estado de alta performance. Isso não é velocidade, isso é só apenas o ritmo de como ele vai começar a bater. Vai mandar uma informação para o nosso cérebro, falando assim, olha, tá tudo bem, vamos que vamos. E a sensação é muito boa, porque uma sensação não é de relaxamento, mas é de uma calma, chamada calma interior ou calma ativa, onde ao mesmo tempo você vai se sentir calmo e calma por dentro, mas focado. E não é aquele foco, é onde a gente começa a perceber sutilezas do ambiente. Quem não quer experimentar isso, né? Imagina no seu dia a dia você conseguir perceber as nuances, né, que acontecem à sua volta e de uma maneira muito simples e fácil, conforme você vai treinando, discernir o que é urgente, o que é importante, tomar melhores decisões.
Né? Porque eu tenho certeza que você já tomou uma decisão na vida, você falou assim, nossa, não devia ter falado, não devia ter feito, e não sei o quê. E quanto mais a gente treina a nossa coerência, menos a gente cai nesse lugar de arrependimento. Bom, vamos lá. Eu vamos acho que pra praia. é isso no dia a dia. Não, né? Imagina, né? Realmente, né, Ju, o que você falou no começo da live faz todo sentido. Adversidades, pessoal, todos nós vivemos. A adversidade não escolhe pessoas. Quem aqui nunca passou por uma crise financeira, por uma crise de relacionamento, separação, por lidar com doenças mentais, lidar com, por exemplo, perda de alguém, perder o emprego. Tudo isso é considerado adversidades que mexem com todos nós, que fazem com que a nossa resiliência baixe, que nosso nível de ansiedade aumente, que nosso nível de estresse aumente, que a gente baixe a nossa imunidade. Agora, a ideia é justamente criar uma coerência com a prática e a gente conseguir lidar melhor com as adversidades do dia a dia, que vão vir, pessoal. O inverno sempre vem. Isso não é um olhar pessimista. É entender que o ciclo natural da vida, as adversidades acontecem. Então, a gente tem que se preparar melhor para, nos momentos de adversidade, conseguir suportar, mas, acima de tudo, conseguir se recuperar e se ajustar o mais rápido possível. Primeiro passo. Acho também, né, André, assim, a gente sair um pouco daqueles super picos e super vales, né, que a gente entra, como é que a gente... Ok, a vida, né, tem esse ritmo que você trouxe, mas como também eu consigo ir lidando com isso para cada vez que isso vem, eu não vou nem tão lá no fundo, né, e quando tem o pico, eu também fico na euforia, né? Como é que eu lido melhor? Legal. E você vê, o que a gente vai treinar aqui, a gente fala que é um treinamento para entrar em coerência, mas acima de tudo para aumentar a nossa resiliência. A resiliência, a ideia da resiliência, pessoas resilientes, tem algumas características de pessoas resilientes. A primeira grande característica de uma pessoa resiliente são pessoas que conseguem, como eu comentei, olhar a circunstância e primeiro perceber que isso está sob meu controle ou não está. Primeira coisa que a gente consegue olhar na situação, o que está sob meu controle? E o que não está sob meu controle, perceber as minhas reações. E as minhas reações comportamentais, mentais, os meus pensamentos, eu consigo discernir. Isso que eu estou pensando, o que eu estou fazendo nessa situação que eu não tenho controle, está fazendo bem para mim ou está fazendo mal para mim? Será que vale a pena continuar nesse lugar? Outra característica, né, de pessoas resilientes é justamente essa questão de entender que esses picos, os vales, eles acontecem, as circunstâncias estão acontecendo, mas é possível a gente navegar nesse lugar do meio e tomar melhores decisões. Que é possível a gente, mesmo nas situações mais adversas, olhar para o lado e falar, tem pessoas comigo, tem rede de apoio. E pessoas resilientes entendem que as coisas não acontecem para elas. Isso é só comigo que acontece, isso é só eu que penso. A gente entende que isso é uma questão que acontece com todos nós. E quando a gente junta todas essas questões cognitivas com a coerência cardíaca, a gente entra num estado que a gente pode tomar melhores decisões, né, de uma forma mais consistente. Vamos praticar? Eu queria só, antes de praticar, dar um oi para quem está aqui, gente, porque tem tanta gente querida aqui, ó, várias pessoas que já deram um oi para a gente, pessoas que estão sempre conectadas com as lives aqui que a gente faz, pessoas super coerentes e que ajudam a alimentar esse campo, né? Uma delícia. E a Cris, querida, que é uma amiga em comum, Ju, que está aqui, que faz muito tempo que eu não falo com ela, a Cris Viseu. A Cris Viseu, do Avatar. Então, eu tô super feliz, gente. Tá uma delícia isso aqui. Então, só para, né, dar um oi para todo mundo. A Jussi, olha que delícia, até tem gringo aqui. A Jussi tá lá nos Estados Unidos. Coloquem de onde vocês estão falando, só pra gente ter uma ideia onde a gente tá chegando, onde os corações estão se conectando. Boa. Porque é isso, né? A partir desse momento, por exemplo, eu e a Ju, nós estamos em Itu, em São Paulo.
interior de São Paulo. E vocês? Ó, Boituva, o Amorim. Onde mais? Eu tô em Atibaia, né? Vocês estão em Itu? E tu? Você tá onde, Ju? Desculpa, cortou um pouquinho. Atibaia. Atibaia. Tava em Acre. São Paulo hoje, mas vim para Atibaia. São Paulo. Acre, Indaiatuba, São Paulo, Novo Hamburgo. Que legal. Olha, Atibaia. Atibaia. a Olha Neuza só em que São interessante o que Paulo, está acontecendo agora. Olha Porto só. Alegre. Miami. Já ultrapassamos as fronteiras, né, do nosso continente aqui. Já atravessamos o oceano. Minas. Ê, delícia. Olha a Mari, que delícia. Olha que coisa Piauí. linda. A partir desse momento que a gente vai praticar a respiração focada no coração, que é a primeira técnica, a técnica base das demais técnicas do HeartMath, a partir do momento que a gente tem consciência onde cada um está, olha só que interessante, né? Eu sempre digo que o coração que sente os problemas, as adversidades, não é o mesmo coração que resolve. Então a gente precisa entrar num outro estado para resolver as questões do dia a dia. E acima de tudo, quando a gente está em times, por isso que eu acredito muito que é possível criar empresas que curam e as empresas que curam contribuir para um mundo melhor. Mas a partir do momento que a gente começa a ver pessoas em outros estados, cidades e países aqui conectados, quer dizer, tem um grande significado para mim, que é eu quero melhorar, eu quero me tornar uma pessoa melhor e eu quero contribuir. Ainda mais falando sobre coração. E se cada um de nós entrar no estado de coerência, 1 mais 1 não é igual a 2. 1 mais 1 é... Por exemplo, aqui nós três somos muito mais do que nós três. Eu costumo dizer que o time é muito mais inteligente do que a pessoa mais inteligente do time. A pessoa que... Aqui nós estamos em 21 pessoas por enquanto assistindo, mas nós três aqui juntos. O estado de coerência que nós vamos entrar juntos é muito maior do que a pessoa mais coerente daqui desse time. E isso tem um poder de cura, não só para você, não só para a gente, mas para as pessoas que estão do seu lado, aí na sua casa, no seu trabalho, no seu ambiente. Vamos lá. Agora eu quero só aproveitar. Gente, o aviãozinho que tem aqui embaixo, dispara essa live para todo mundo que você acha que está nesse momento agora, sabe? Buscando esse autoconhecimento, buscando sair da nhaca, sabe? Olhando aí para as suas emoções, querendo mudar, sair desse espaço que às vezes a gente entra mesmo, né? De desesperança, de tristeza. E como que a gente pode, então, aprender a lidar melhor com as nossas emoções? Então, bota coraçãozinho aqui para a live chegar para mais pessoas e manda o aviãozinho também para que mais pessoas possam vir praticar com a gente. Porque é um presente lindo que eles estão trazendo para vocês, a prática. Vocês vão ver que é fácil, que vocês podem usar no dia a dia de vocês, tá bom? E só um complemento, André, eu sempre falo, né, no meu curso, o quanto, assim, às vezes a gente quer pegar o outro pela mão também e mudar, e fazer o outro mudar, escolher de um certo jeito, que é o nosso jeito, mas o quanto a gente, de fato, inspira as pessoas com a nossa mudança, né? Uhum. É assim que, de fato, a gente realmente inspira as pessoas, porque quando a pessoa te olha e fala, nossa, o André tá diferente. Ele não era assim, ele tá mais tranquilo, ele tá mais sereno, ele tá assim, ele tá assado, ele tá agindo diferente. Aquilo instiga a pessoa a olhar e falar, pô, eu quero saber o que ele tá fazendo, eu quero, né, quero isso também pra minha vida. Então, às vezes a gente quer muito, com a palavra, né, estimular ou fazer a pessoa mudar ou pegar a pessoa pela mão, mas eu tenho percebido nessa minha caminhada que quando a gente faz essa mudança interna, quando a gente tá nesse processo do autoconhecimento, de ter mais essa inteligência emocional, o quanto a gente inspira muito mais, né? Então, todo mundo aqui que hoje pode fazer essa prática, pode se conectar com isso, pode participar de um curso de vocês, quantas pessoas elas não podem inspirar, né? E acho que é isso que a gente está querendo aqui, né? Bora lá para a prática? Vamos nessa. Pessoal, para a gente começar a prática, dá uma nota para você interno de 0 a 10, em termos de 10, emoções mais regeneradoras, emoções positivas, como você gosta como você chamar. E mais para o 0, mais para o estresse, ansiedade, desconforto. Pensa numa nota que você está agora. Ó, a Neuza colocou 5. Né? Então, coloca aqui só para a gente ter uma ideia de como está o time agora, emocionalmente falando.
Então, de 0 a 10, como que você se enxerga nesse lugar? Então, a consciência, a gente conseguir 8, a Cris, né? Que mais? Então, a gente tem essa consciência de onde estou, 9, o Jorge, 3, o Oliveira, Neuza, 7, isso, 10. Então, vamos colocando só para a gente ter uma ideia onde a gente está. Porque a ideia agora, conforme a gente vai praticar, e nós vamos ter 2 práticas, obrigado pelo engajamento de vocês, pessoal, tá demais. Conforme a gente vai praticar, temos 2 práticas hoje. Não sei se vocês já ouviram falar no mundo do dinheiro, né, dos investimentos, dos juros compostos. Nós vamos fazer juros compostos emocionais. A ideia é a gente conseguir pegar essa sua nota e aumentar ela 2 vezes, pelo menos, ou quem está com uma nota que seja satisfatória, pelo menos manter esse investimento emocional como está agora, de uma forma segura. Então, vamos ver como vai ser esses juros compostos emocionais nessa primeira prática e na segunda, tá bom? Eu convido todos vocês a praticarem com os olhos fechados nesse momento. Tá? Pode ser com o olho aberto? Pode. Até porque no dia a dia, na hora que a gente está numa reunião, na situação, a gente não vai fechar os olhos, colocar as mãos de uma maneira. A gente está com o olho aberto, mas consciente onde a gente está prestando atenção. Então, feche seus olhos agora. Sinta seus pés no chão. Perceba onde você está sentado, onde você está sentada. Se coloque numa posição confortável. E volte sua atenção para a região do seu coração. Se você quiser colocar uma das suas mãos nessa região, talvez facilite a experiência de entrar em coerência cardíaca. Foque sua atenção na região do seu coração, imaginando a sua respiração fluindo para dentro e para fora da região do seu peito e da região do seu coração. Uma respiração um pouco mais profunda e lentamente do que de costume. Você pode inspirar por 5 segundos. Soltar o ar por 5 segundos. Ou no ritmo que for confortável para você. O importante é que ao mesmo tempo que você inspire, seja o mesmo tempo que você solta o ar, de uma forma lenta. Se sua atenção for para qualquer outro lugar, gentilmente volte sua atenção para a região do seu coração, imaginando a sua respiração fluindo para dentro e para fora, da região do seu peito, da região do seu coração. Uma respiração um pouco mais profunda e lentamente do que de costume. Pelos próximos 15 segundos, ficarem em silêncio para que você se aprofunde nessa respiração. Percebendo como você se sente e mantendo esse sentimento que já está dentro de você, você pode voltar, abrir os seus olhos, mantendo esse sentimento e colocar aqui nos comentários que nota você está e como você está se sentindo agora. Procure um nome para esse sentimento. Se de repente, ainda a gente está num processo de alfabetização emocional, eu não sei como eu estou me sentindo, é conforto ou desconforto? E que nota você dá para esse conforto ou desconforto? Ou qual é o nome que você dá para ele, para esse sentimento? Estou curioso para saber.
Eu vou, enquanto o pessoal me escreve, eu vou colocar assim, eu tava um pouco acelerada, né, André? Porque assim, eu tinha um horário para chegar, eu queria falar com vocês, e aí por causa dessa pandemia, eu cheguei na cidade e tava, eles estão meio que bloqueando ou vistoriando as entradas, né? Porque vem muita gente de São Paulo por conta do feriadão. E atrasou tudo, eu cheguei aqui, ainda queria comer. Então, assim, eu já estava, quando entrei na live, um pouco mais calma, mas ainda tinha uma agitação aqui. Eu percebo que agora, né, vai de um 6 que eu estava, eu consegui subir para um 8, um 9, alguma coisa assim. Olha nossos juros compostos emocionais aí funcionando. Eu já vi leve, 8, 7, desacelerado, 9, paz. Cheguei em mim, eu gosto disso. Cheguei. Eu acho que foi a Neuza que escreveu, né? Neuza, eu adoro isso, porque eu fico imaginando eu correndo, a minha parte correndo lá na frente. Né? Eu falei, não preciso eu correr mais rápido, é a outra parte nossa que desacelera. Né? E que legal, Dora. Tranquilo, 10. Está me fazendo muito bem. 8, equilíbrio. Olha só que interessante. Que eu estou percebendo aqui, todo mundo teve um aumento, né, no grau de conforto. E esse aumento no grau de conforto, se tem pessoas, olha só a Neuza de 5 para 9, pessoas que estão ao seu redor também percebem, sentem isso. Tem seus bichinhos de estimação também. Né? Quanto tempo durou, vocês acham? Alguém chuta aí quanto tempo foi essa prática? 1 minuto, 2 minutos, 3 minutos? O que vocês acham? 3? 3 minutos. 3 minutos é a prática que é um protocolo do Instituto HeartMath para começar a entrar em coerência, para diminuir o volume. Imagina um ruído, o nosso ruído mental, como se fosse um volume de um rádio, de um som que a gente está escutando e de um som que você não gosta. Né? Pelo menos, não consegui mudar de música, mas pelo menos eu consegui diminuir o volume. Então, essa é a primeira prática. É um protocolo de 3 minutos. É um protocolo que nós usamos numa intervenção que fizemos, por exemplo, em Brumadinho, numa situação de emergência, de crise. É um protocolo que a gente usa em programas anti-burnout. É um protocolo que a gente usa em programas de florescimento para começar, aí sim, a gente entrar nesse estado para dar os próximos passos. Até a minha net aqui na roça ficou calma com muito delay. Ai, muito bom. Alguém gostaria de fazer uma pergunta? Aproveita esse, assim, é uma pergunta que geralmente fazem. Às vezes as pessoas se confundem um pouquinho. Dentro das técnicas do HeartMath, são várias. Essa técnica chamada respiração focada no coração é uma técnica que usa a respiração para entrar em coerência cardíaca, ou seja, é uma técnica de coerência cardíaca, não é uma técnica específica de meditação. Até porque a meditação existem vários protocolos e definições, e dependendo da definição até poderia entrar. Mas tem uma das técnicas do HeartMath que é uma meditação específica. Mas essa, para quem quiser se aprofundar um pouquinho mais, pode pesquisar sobre coerência cardíaca e ver que tem muitas pesquisas validadas. Tem um ramo chamado neurocardiologia que tem constantemente pesquisas sendo feitas e atualizadas, falando dos benefícios da coerência cardíaca, como, por exemplo, diminuição da pressão sanguínea, o alinhamento da respiração, diminuição até aumenta a qualidade do sono, diminuição de ansiedade, depressão, diminuição da dor. Né? Pessoas com dor crônica, isso tem um sofrimento muito grande. Então, a coerência cardíaca realmente ela ajuda em diversas áreas, aumenta a nossa imunidade, ainda mais falando nesse momento de pandemia. Então, vale a pena praticar. 3 minutinhos, é como se fosse escovar o dente. Tem gente que nem 3 minutos demora para escovar o dente. Mas eu falei, pessoal, é igual escovar o dente, 3 minutos. O pessoal, mas eu escovo em 30 segundos, 1 minuto. Eu falei, não, então, imagina aquele dia que você vai sair com a gatinha ou com o gatinho, que você vai se preparar melhor. Então, é mais ou menos por aí. É uma situação mais completa, vai. Isso, exatamente. É uma higiene mental e emocional.
Pode fazer escutando música? Já temos uma pergunta aí. Quer responder, Ju? Pode, pode. Eu queria saber o seu nome, Estúdio Daro. Eu estou vendo você colocando várias mensagens aqui, participando, e eu vi que também é a primeira vez que você está aqui no canal. Então, queria super saber o seu nome. Olha só, é possível sim fazer com música. A gente geralmente pratica sem música no início para que a música não vire uma necessidade, né? Porque essa é uma prática, como o André falou, de autorregulação para a gente usar on the go, que eles falam em inglês. Rosley, legal. Então, Rosley, é uma prática de autorregulação. A gente faz ela em qualquer lugar, a qualquer momento. Então, lógico, agora ninguém está dirigindo, né? Mas quando a gente está dirigindo no trânsito ou quando a gente está... Estúdio da Rô, legal. Ah, agora saquei. Então, quando a gente está, por exemplo, numa situação desafiadora, numa conversa delicada, né? Quando a gente tem talvez uma apresentação, uma reunião, ou tem que se preparar para alguma coisa, ou até mesmo quando a gente tem, por exemplo, uma live super bacana, a gente está cansado e quer, né, ficar com um pouquinho mais de energia, a gente também pode usar. Então, essa técnica, a gente fala, ela é multiuso. Então, a gente evita conectar muita música para que as pessoas comecem a praticar sabendo que não precisa da música. Então, essa é a ideia. Mas se você quiser usar música, se você for praticar, né, num momento da sua vida mais tranquilo, em casa, use à vontade, porque inclusive músicas que tragam sentimentos regeneradores, que façam a gente se sentir bem, ajudam a gente a aprofundar nesse estado de coerência. André, posso fazer uma pergunta? Lógico. Você trabalha muito aí com empresas e tudo mais, né? Como que é levar isso para dentro da empresa em termos de aceitação, né? Das pessoas se conectarem com isso, perceber. Você falou que esse é um dos exercícios e o que mais tem, né? Tem outras práticas e a pessoa pode fazer como você falou. Estou no meio de uma reunião, o bicho está pegando aqui. Né? Então, como que funciona isso quando a gente está falando aí em empresa? Legal, é uma excelente pergunta, Ju. Nós estamos entrando num momento bem propício em termos para a inclusão dessas práticas. Inclusive, tem várias áreas, né, de cuidados integrativos. Eu lembro, por exemplo, em 2004, 2005, eu estava fazendo pós-graduação, quando eu conheci o HeartMath. Na mesma época, era formações com práticas como meditação, HeartMath, que era coerência cardíaca, hipnose, acupuntura, e eram chamadas práticas complementares na época. E todas essas práticas foram sendo validadas cientificamente. Então, a gente tem a quantidade de pesquisas, as pesquisas são bem robustas. Então, quando eu entro numa empresa, eu trago todo o material científico validado para dentro do RH. Geralmente o RH já ama de paixão, quando a gente já leva, faz uma experiência, mas acima de tudo, falando da liderança especificamente, tá? O que eu levo para dentro da empresa para poder trazer o HeartMath ou as práticas de coerência, o quanto eles vão ganhar de dinheiro, né? Então, em termos de lucratividade, quando eles tornarem a liderança uma liderança regenerativa e ajudarem as pessoas a florescerem dentro da empresa. Ou seja, empresas que investem, isso também já tem vários dados, investem $1, por exemplo, em saúde emocional e mental, para em países em desenvolvimento retorna 5. E países já desenvolvidos retornam em torno de 2 a 3. Ou seja, é um bom negócio. Porque o que acontece quando eu chego numa empresa e eu vou no RH, por exemplo, e falo, olha, quantos estão afastados por questões emocionais? Eles têm lá os dados e eles sabem quanto custa, mas tem um custo que muitas empresas e muitos empresários não sabem, que é o custo quando a gente tem o presenteísmo. O que é o presenteísmo? As pessoas que estão adoecidas, trabalhando, não estão afastadas. Ou seja, não estão rendendo, estão errando mais, criando mais problemas de comunicação, criando mais... É um custo tão alto. Então, para a gente melhorar, e toda empresa, pessoal,
saindo de uma prevalência aqui dentro da Organização Mundial de Saúde que traz que 20% da população vai ter um transtorno mental, então vai ter 20% de pessoas na sua empresa adoecidas, diagnosticadas ou não. E a maior parte ainda não é diagnosticada. Então, o que eu levo? Eu levo justamente esse material, mostrando por que vale a pena investir em saúde mental nas empresas. Mostro que o investimento que eles vão fazer no programa de mudança, que é uma mudança de cultura, que não é uma intervenção só, mas é um programa de mudança de cultura, vai reverter em benefícios não só em dinheiro, mas aí sim bem-estar, clima organizacional, engajamento. E aí vem a pergunta, geralmente, fala, tá, André, você está me falando tudo isso, mas como a gente faz isso? E aí eu trago o HeartMath dentro de um programa de desenvolvimento de liderança e dentro de um programa anti-burnout e florescimento. Ou seja, as técnicas de coerência, elas entram em vários momentos na gestão das pessoas. Por exemplo, hoje não é nenhum problema falar de intuição. Alguns anos atrás, você falar de intuição, eu falei, hoje as empresas estão querendo pessoas mais intuitivas. E é legal saber que todo mundo é intuitivo. A gente só precisa aprender a acessar esse lugar. Que a intuição traz respostas para a gente muito valiosas. E o único jeito de a gente acessar esse lugar é em coerência cardíaca. Né? Então, assim, respondendo de uma forma bem agora objetiva e clara, levem as pesquisas, validem em termos de os benefícios de investimento em saúde mental e aí sim a gente faz uma degustação. Essa degustação que eu geralmente faço, a gente vai mostrar para vocês aqui. A gente preparou uma coisa assim em cima da hora, no sentido dos recursos que a gente tem, mas a gente vai mostrar para vocês aquilo que é o intangível se tornando tangível. E quando o líder, o empresário, ele vê numa tela de um computador ou na tela do celular dele, é um espelho emocional, o que está acontecendo dentro dele, aí ele fala, nossa, agora eu entendi que é possível mudar de um estado para o outro, não só de uma forma subjetiva, mas de uma forma que a gente consegue medir. E se tudo que a gente mede, a gente melhora. E tudo que a gente melhora, aí sim a gente vai tornando a eficiência cada vez melhor, mais fácil, mais rápido. Então, hoje, a gente está num momento muito, muito legal que é possível medir. Falando em medição, você consegue depois acompanhar um pouco, por exemplo, então fui lá, apresentei, implantei, depois se as pessoas continuaram utilizando, aquilo você também tem essa medição? Total, a gente mede do indivíduo, a gente consegue fazer o mapeamento do time, ou seja, imagina que estamos nós três aqui, cada um tem seus sensores chamado de biofeedback, são sensores que vão medir a nossa coerência cardíaca. Dá para saber quantos dias eu pratiquei, por quanto tempo eu pratiquei, a qualidade do que eu pratiquei. Aí sim, o que a gente tem que agregar junto é que momento que a pessoa estava, em termos de contexto de vida, em contexto de trabalho. Mas a gente vai vendo que a resiliência daquela pessoa vai aumentando. A gente tem por exemplo, eu faço essa medição comigo desde 2016. Então, em 2016 eu comecei a medir. Então, eu tenho todo o meu histórico de 2016 até hoje e é como se fosse um histórico de uma musculação emocional. Vou vendo meu gráfico subindo quanto tempo, em termos de amplitude da minha onda, em termos de variabilidade cardíaca, qual o tamanho da minha resiliência do meu coração, também o tempo que eu sou resiliente, que não adianta só o meu coração se tornar mais resiliente por pouco tempo. Então, essa é a matemática do coração, que eu preciso desenvolver essa musculatura emocional por amplitude e tempo. E quanto mais a gente amplia a nossa capacidade de resiliência, eu diria o seguinte, a gente suporta mais as adversidades. A gente consegue lidar melhor com as coisas que estão acontecendo no nosso dia a dia. E quando tiver eu sempre falo que o inverno chega, o inverno vai chegar. Mas se eu aumento minha capacidade de resiliência, eu suporto mais as adversidades. E quando eu tiver no verão, aí a gente vai nadar de braçada. E quando eu tiver no próximo inverno, eu já estou mais preparado. E assim vai. É o ciclo natural do mundo, as estações, e as estações emocionais também são. Né? Não dá para mentir, então. Se a pessoa falar, estou praticando...
Assim, ela pode falar que não estava funcionando o sensor, que aí, né, o cachorro comeu, né? Mas é muito legal, porque é gamificado. Tem jogos que a gente coloca, então tem pessoas que falam assim, André, eu gosto de jogar um joguinho. Então, por exemplo, imagina que eu tenho um joguinho que é um balão que vai voando e conforme você entra em coerência cardíaca, o balão sobe mais, sobe menos, caminha menos. Então tá tudo gamificado para crianças, adolescentes, as escolas. A gestão emocional está sendo já inclusa nas escolas. Né? A gente que não aprendeu isso quando era criança. E o que é legal é que é uma capacidade. Sendo uma capacidade, a gente pode aprender em qualquer idade. Muito bem. Tem duas perguntas aqui, né? Se é indicado para crianças, eu não sei se a Ju quer responder, e equilíbrio do simpático e parasimpático. Isso. Ju, manda ver. Boa. Marli, é o seguinte, é indicado sim para crianças, como o André falou, inclusive o HeartMath tem diversos programas já sendo aplicados em escolas nos Estados Unidos, estão sendo traduzidos para o português neste momento. E o que acontece com as práticas é que, dependendo da idade da criança, as práticas são menorzinhas, né? A criança não consegue ficar tanto tempo ali respirando, o ciclo de respiração da criança é um pouquinho menor. Então, se de repente a gente está aqui, quando um adulto pratica inspira e expira em 5 segundos, a criança vai fazer em 2, 3 segundos, dependendo da idade. Né? E às vezes, 30 segundos, por exemplo, já é suficiente para a criança se alinhar. Ela volta muito mais rápido, né? Geralmente a criança é muito mais resiliente, tem naturalmente essa flexibilidade. Então, vale super a pena experimentar em casa, para quem tiver criança em casa. E o que a doutora Aline perguntou é que é exatamente isso que a gente está fazendo. É um equilíbrio entre esses 2 ramos do sistema nervoso, o simpático e o parasimpático. E só para pincelar um pouquinho o que isso significa, para quem, né, não vem dessa área da medicina, basicamente a gente tem esses 2 ramos, que o simpático é como se fosse um acelerador no nosso sistema, e o parasimpático é como se fosse um desacelerador. Né? Então a gente tem... o sistema simpático entra em ação toda vez que a gente se coloca em movimento ou que tem algum estresse. O estresse nem sempre é negativo, é importante a gente lembrar, né? A gente precisa do estresse para entrar em movimento. Né? O problema é o excesso do estresse. Então, o que acontece normalmente, o nosso organismo ele foi desenhado para que a gente pudesse entrar em estresse, ou seja, assumir uma atividade, fazer alguma coisa, abraçar um projeto, mas que a gente possa depois entrar nesse estado de regulação, que é um estado onde a gente desacelera, né? Então, a gente acelera e desacelera. Quando a gente faz essa prática, inspirando e expirando com o mesmo tempo, né, de inspiração e expiração, a gente está justamente permitindo o sistema simpático e o parasimpático a se alternarem desta forma coerente. Então, a gente coloca o organismo, todos os nossos sistemas nesse estado de alinhamento, que inclui o alinhamento das emoções, inclui o alinhamento do nosso sistema hormonal, né, do sistema endócrino. Então, a gente tem um equilíbrio dos nossos sistemas. Então, é super interessante, porque rapidamente a gente cria essa possibilidade do corpo voltar para um estado de equilíbrio que é natural dele. O que vem acontecendo com o tempo é que, como a gente está vivendo um nível de estresse muito crônico, a gente não tem tido tempo para voltar para esse estado e para o corpo se regenerar. Então, muitos aspectos, muitos sistemas naturais de regeneração do corpo acabam não funcionando, porque a gente está sempre assim, acelerando, né? Estresse, mais, acelera. Por isso que muita gente hoje em dia tem dificuldade para dormir. Porque, por exemplo, o HeartMath fez alguns estudos que quando a gente passa 5 minutos num pico de estresse, né, muito elevado, ou uma raiva muito grande, ou né, alguma situação muito estressante, esses 5 minutos liberam cortisol, que é o hormônio conhecido como hormônio do estresse, liberam um cortisol no nosso organismo que pode ficar por até 12 horas. Então, imagina, eu tive um baita de um estresse na hora do almoço. A hora que eu vou dormir, se eu não pratiquei técnicas de autorregulação, não me reequilibrei ao longo do meu dia, eu vou chegar à noite ainda estressado.
né, ainda com componentes bioquímicos no meu corpo que vão me impedir de ter um sono regenerativo. Por isso que a gente, quando o André fala 3 vezes por dia, né, igual escovar o dente, a gente sugere que escove o dente e pratique coerência cardíaca antes de dormir. Porque assim você vai fazer a sua higiene bucal e a sua higiene mental e emocional. E vai dormir melhor. Bem, bom. Eu até mandei um videozinho para o André essa semana, acho que no direct do Instagram, que era um menininho maior, o irmãozinho estava chorando ali loucamente, escutando, ele respira, Exato. tá ensinando o irmãozinho, e a mãe fala, eu acho que eu estou fazendo a coisa certa, né? Estou ensinando certo. Aí o menino vai se acabando. Eu achei É lindo, eu vi também. Maravilhoso. bom esse Maravilhoso. E Ju, interessante, né, que a doutora Aline comentou, né? Imagine com as notícias sobre o Covid. Então, isso é uma das coisas que a gente aprende também, vivenciando essa... O AIM, só para eu saber, me coloca aqui se é a Aline que fez o AIM comigo. Desculpa, Ju. Tá, imagina. Então, o que acontece? Quando a gente começa a receber informações que nos geram essas emoções desgastantes, como, por exemplo, medo, angústia, muitas vezes a própria compaixão, a tristeza que a gente sente, né, pelas pessoas que estão sofrendo, que estão perdendo pessoas. Então, tudo isso vai gerando no nosso organismo todos esses bioquímicos que, a longo prazo, se a gente não se autorregula, vão realmente prejudicando o nosso organismo e gerando adoecimento. Então, a ideia é muito simples, é a gente poder se reorganizar, olha lá, ela mesma, é se reorganizar, se reequilibrar, porque o nosso corpo produz esse estado, esse é um estado regenerativo natural. A gente só precisa dar espaço para isso acontecer, né? É deixar um pouquinho o estresse de lado e deliberadamente escolher esse equilíbrio entre os dois ramos do nosso sistema nervoso, porque isso já traz essa possibilidade de, por exemplo, frear a liberação de cortisol. Um pouquinho que a gente faça, 1 minuto que faça de coerência cardíaca, a gente já muda totalmente a liberação dos nossos hormônios. Então é muito rápido e muito eficiente. Muito bom, muito bom. Estamos aqui em 52 minutos, olha como o negócio... Ó, Nossa! rápido. Então, o que a gente vai? O André vai mostrar... Eu gostaria de mostrar o aparelho que faz a medição da coerência cardíaca para vocês, funcionando. Só para vocês verem o que eu uso tanto em consultório como na empresa. O que eu vou mostrar para vocês é no computador, mas tem para celular, para iPad, né, ou os tablets. Então, quer dizer, a gente pode levar para qualquer lugar. E aí, depois que eu mostrar, aí a Ju vai fazer a nossa prática final. Para isso, eu vou convidar uma pessoa muito especial, que está aqui do meu lado, que é o Luca. O Luca é nosso filho, está com 14 anos de idade, ele pratica... Luca, quanto tempo você já pratica coerência cardíaca? Não sei. Mais ou menos. Uns 4 anos. Uns 4 anos. Eu acho que é isso mesmo. Então, desde os 10. Então eu vou tirar um pouquinho a câmera aqui, vai balançar um pouquinho. E o Luca, eu vou mostrar o Luca aqui para vocês. Cadê? Deixa eu ver se vocês estão vendo. Isso. Nossa! Luca, Oi. Oi, filho! estamos em 25 pessoas. Nossa. É bom porque ele já fica um pouquinho nervoso, né? Bom, o Luca, ele vai colocar um sensor. Mostra o sensor para ele. Esse sensor é um sensor, né, que vai colocar na orelha. Vai medir a frequência cardíaca. E da frequência cardíaca, o que a gente vai ver na tela do computador é a variabilidade cardíaca. Ou seja, ele vai transformar a frequência cardíaca num ritmo. É justamente para a gente saber se esse ritmo é um ritmo mais coerente ou não. Então, primeiro a gente vai ver se... Opa, melhor colocar de novo o sensor, que ele está fora. Ele não está bem colocado. Enquanto isso, eu vou responder uma pergunta da Aline. Aline, esse sensor, esse aparelho é fabricado nos Estados Unidos.
Produzido lá no HeartMath. É possível você comprar pela loja, no site mesmo, ou esse software que o André está mostrando, ou um sensor que você pode comprar também, que é portátil, para baixar o aplicativo em dispositivos móveis. Tá bom? Depois, quem quiser, pode até mandar um direct pra gente, ou no meu Instagram, ou no André, que a gente ajuda vocês nesse percurso, tá bom? Vai ser um prazer. Ju, É bem legal você quer comentando enquanto eu tô aqui filmando? Pode ser. Então, chega um pouquinho mais perto só, Dé, pra gente ver. Isso. Então, o que a gente está vendo aqui, pessoal, não é a frequência cardíaca do Luca, mas sim a variabilidade cardíaca, ou seja, de batida a batida, o nosso coração tem um ritmo e vai variando esse ritmo. Então, olha que interessante, a gente vê um ritmo, um padrão um pouco caótico. Vocês estão vendo que não tem um formato assim muito coerente nessas ondas? Tem picos, tem abaixa, levanta, abaixa, levanta. Então, nesse momento, a coerência do Luca não está muito alta, né? E aí, a ideia é que a gente possa ver a onda que vai começar a se formar a partir do momento que o Luca começa a praticar essa respiração, essa técnica de coerência cardíaca. Eu vou fazer a técnica com ele 2 minutinhos, tá? Fecha seus olhos um pouquinho. Foca a sua atenção na região do seu coração, imaginando a sua respiração fluindo para dentro e para fora, da região do seu peito, da região do seu coração. Uma respiração um pouco mais profunda e lentamente do que de costume. Você pode inspirar em 5 segundos, soltar o ar em 5 segundos, ou no ritmo que for confortável para você. Enquanto você respira, você pode buscar dentro de você um sentimento de carinho por algo ou alguém da sua vida. Pode ser um lugar, uma pessoa, um bichinho de estimação. Você está indo muito bem, Luca. Parabéns. E você pode abrir seus olhos e receber os aplausos de todo mundo. Não. Obrigado, Luca. Vou pausar aqui, vou parar. Olha que legal. De onde ele estava, né? Lógico que ele estava um pouquinho nervoso aqui na live, como todos nós. E aí, nesse exato momento, a gente começou a praticar a coerência cardíaca. Olha como mudou o padrão. É isso que a gente fala de resiliência. Quanto mais a amplitude maior, por mais tempo, mais resiliente ele é. Parabéns, Luca. Valeu, Té. Muito legal, né? E ele pratica já, é claro, né? Isso facilita. Imagina um mas é empresário. interessante. Desculpa. Eu ia falar que, na verdade, qualquer pessoa que começa a praticar já tem uma tendência a entrar nesse estado de coerência com muita rapidez. Né? É muito legal de ver isso. E geralmente, quando a gente, né, antes da pandemia, que a gente fazia muitos treinamentos ao vivo, a gente pegava pessoas aleatórias que nunca tinham praticado ou nem meditação, nenhum tipo de respiração. E é impressionante assim como faz esse shift mesmo, né? Como muda o padrão do ritmo cardíaco. E aí, até aquela pergunta que você fez, como levar para a empresa, exatamente assim, quando a gente traz o líder, aquele líder que fala, nossa, André, eu não tenho paciência, nunca vou conseguir. E ele vê que ele é capaz, porque é um método, é um protocolo. E ele fala, nossa, agora eu vi que eu sou capaz. Porque o que acontece é que, no começo, quem não está alfabetizado emocionalmente, que não tem a prática de autorregulação, não reconhece ainda os sinais sutis
que é entrar em coerência. Então, esse aparelho, ele facilita, porque aí sim, a gente faz com os olhos abertos e fechados, ele facilita a pessoa começar a ter um retorno do que ela está fazendo, está certo, e ela se mantém. Então, é muito legal, acelera muito o processo quando a gente consegue realmente medir. Essa é uma grande sacada. Muito bom. Tem uma pergunta aqui do Ricardo lá atrás. Eu tinha tirado os comentários, gente, para você. Eu achei aqui, Ju. Ele pergunta. Eu achei a pergunta dele. Está aqui. O que acontece se eu conduzir minha respiração dessa forma? Então, acho que eu entendo que essa respiração, né, quando a gente fala da respiração, que a gente inspira e expira com o mesmo tempo de duração e de uma forma mais lenta e mais profunda, o que acontece? De uma forma muito simplificada, quando eu inspiro, é o sistema simpático que entra em ação, então o coração ele acelera um pouquinho, por isso que aumenta, essa onda sobe, e quando eu expiro, o coração desacelera um pouquinho, então essa onda desce, né? E aí é o parasimpático entrando em ação. Então a gente tem esses dois ramos do sistema se alternando coerentemente, e é isso... Esse é o grande sinal do nosso corpo que fala assim, nossa, você está bem, você não está sob ameaça, você não está correndo risco de vida, né? Você está tranquilo, as emoções são regeneradoras. Então, nesse momento, o corpo entra nesse estado de regeneração. E com isso, a gente aumenta a nossa performance, porque como o André falou lá atrás, né, libera todos esses sinais do coração são enviados para o cérebro, né? O coração envia um monte de informação para o cérebro e quando chega no cérebro, o cérebro entende que a gente está seguro, então libera todas as nossas funções cerebrais, inclusive a intuição, a criatividade, pensamento, visão de futuro, né? E é o oposto se vocês veem no início do gráfico do Luca, que está todo assim, né, assimétrico, todo caótico. Esses sinais também estão sendo enviados para o cérebro. E nesse momento o cérebro entende que a gente está sob ameaça, tem estresse. Se o corpo está percebendo estresse, significa que tem algo errado. E aí nesse momento ele inibe essas funções executivas para que a gente acesse o nosso sistema de sobrevivência, que é o sistema de luta e fuga. Então quando a gente está respirando mais ofegante, sistema de luta e fuga, o nosso sistema mais primitivo fica ali, né, tentando sobreviver. Quando a gente respira dessa forma mais ordenada, o sistema entende que está tudo sob controle, né? E é aí que a gente entra em coerência. Lembra disso, um coração que sente o problema não é o mesmo coração que resolve o problema. Então a gente precisa... É natural que o coração reaja da forma que naturalmente ele reage no dia a dia, nas adversidades. Mas para a gente lidar com a adversidade... A não ser que a gente esteja realmente em real risco de morte, vida, né? No sentido de estou pegando fogo, tem alguma coisa que realmente eu preciso sair correndo. Fora isso, todos os outros comportamentos impulsivos que a gente toma no dia a dia é porque a gente está com o coração, né, de uma forma incoerente. De novo, tomei a decisão impulsiva, falei uma coisa que não devia, fiz algo que não devia, me arrependi, ou não consigo enfrentar a situação... Não consigo falar com aquela pessoa, não consigo perdoar, não consigo... A falta de recurso, na verdade, ela aparece porque justamente o que o coração está enviando para o cérebro você está em ameaça. Então, fuga, paralisia, né? ou foge ou luta. Mas para a gente lidar para a gente acessar os nossos recursos, a gente precisa entrar nesse estado de coerência. Daí você faz um gancho legal, porque alguém tinha perguntado lá atrás, eu posso praticar coerência antes, por exemplo, de fazer um reiki? Sim, porque a gente entra nesse equilíbrio interno em que todos os nossos recursos estão disponíveis e qualquer coisa que a gente faça a partir dali tem muito mais presença, muito mais integridade, né? Então, é quase como se fosse assim um extra, né? Um bônus assim, para qualquer coisa que a gente faça. Então, antes e depois de terapia, sim, como a Aline perguntou. Então, tudo isso é muito legal. A gente pratica coerência antes de saltar do avião. Né? A gente pratica, respira para entrar nesse estado de alta performance. Né? Poder, por exemplo, competir ou quebrar um recorde. Né? Super útil assim, para diversas situações.
Até mesmo, eu vi que tem um bombeiro aqui, se não me engano, É até uma mesmo Sara. quem trabalha nessa área de, né, pronto atendimento, os bombeiros, né, que precisam de muita agilidade, eles precisam estar nesse estado de coerência. Por isso que eu falei que coerência não é relaxamento. Coerência é a sensação que a gente entra em flow, de fato, onde pode estar tudo acontecendo de forma muito rápida fora, mas internamente a pessoa está centrada. E isso é coerência. Né? Então, os bombeiros, né, os prontos-socorristas, realmente uma grande, que a gente chama, né, são as práticas inteligentes de autorregulação. Uma vez um bombeiro estava dando um depoimento e ele falou exatamente isso. Ele falou assim, olha, eu vi o acidente e ele caminhando para o acidente, respirando, entrando em coerência, chamada, né, uma coerência ativa, até ele chegar no lugar, né, e ele chegou totalmente centrado, já sabendo o que fazer, separar e tudo mais. Diferente se alguém chega ali totalmente estressado e sem ver, visão de túnel, não sabe o que está fazendo. Bom, eu acho que está na hora, né, Ju? Eu ia falar isso. Eu tinha mais perguntas, eu ia perguntar do paraquedismo, mas eu acho que a gente vai ter que ser obrigado a marcar uma outra live, porque já batemos aqui 1 hora e quase 20 minutos. Super, Ju, E nós super. temos mais uma prática e eu quero que as pessoas pratiquem. Eu também quero. Então vamos para Maravilha. outro bate-papo. Quem topa aí? Vocês topam mais um bate-papo um outro dia para a gente continuar essa conversa deliciosa? Prazer, Ju, super. Ainda com essa galera que tá uma delícia. Ó, a Gabriela está perguntando, a live vai ficar salva, Ju? Se o Instagram deixar, sim. Vai deixar, vai deixar. Legal. Então, olha, essa prática, ela vai ser um pouquinho maior, vai levar talvez uns 5 minutos, e eu vou contar um fato interessante sobre o coração para que a gente possa fazer essa segunda prática com conhecimento um pouquinho a mais. Então, o que acontece? O coração bate por causa de células que existem no próprio coração, que são células que emitem impulsos elétricos. Por isso que muitas vezes a pessoa, às vezes, né, você tem uma pessoa com morte cerebral, mas que o coração continua batendo, tanto que pode fazer, né, doação de coração e tudo mais. Então, o coração não precisa do cérebro para bater. Ele tem essas células que vão emitindo esses impulsos elétricos. A cada impulso elétrico, a parede do coração, a musculatura do coração contrai, e é isso que faz ele bater. Olha, não é todo mundo que aprende isso na escola, né? Mas é assim que o coração bate. Agora, a física, pessoal, voltando mais um pouquinho na escola. Toda vez que a gente tem um impulso elétrico, isso se torna uma onda. E essa onda, ela vai se espalhando pelo campo, né? Pelo espaço, como se fosse uma pedrinha que a gente joga assim no lago. Conforme a gente tem várias ondas que vão sendo emitidas, né, a partir desses impulsos elétricos das batidas do nosso coração, isso vai se tornando um campo. E é um campo eletromagnético. Isso pode ser medido em laboratório, não é a aura, não tem nada a ver com espiritualidade, nem com, né, nada assim mais esotérica, não que eu não acredite nisso tudo, mas aqui a gente está falando de ciência. E essas ondas, esse campo pode ser medido em laboratório por aparelhos que chamam magnetômetros. Eles medem esse campo eletromagnético. E o que acontece é que esse campo eletromagnético produzido pelo coração de cada um de nós pode ser medido até 1 metro para fora do nosso corpo, 360 graus. Então, se você esticar seu braço assim, ó, lá na frente e der a volta assim, ó, tudo em volta de você, até onde o seu dedo alcança, é medido o seu campo eletromagnético. E esse campo transmite e recebe informações. Essas informações são os nossos sentimentos. Dependendo do que a gente está sentindo, a frequência emitida por esse campo do coração é diferente. Bom, aí o HeartMath, tudo isso é ciência, tá? Agora o HeartMath tem uma hipótese que é maravilhosa e eles estão trabalhando para provar essa hipótese verdadeira, que é o seguinte: quando nós estamos nesse estado de coerência cardíaca, vivenciando emoções regeneradoras como amor, carinho, gratidão, principalmente gratidão, a frequência do nosso campo
se aproxima de 0,1 Hz, que é a frequência do campo eletromagnético do planeta Terra. Então, olha que interessante, o que eles estão provando é que quando nós estamos nesse estado de coerência, é como se o nosso campo entrasse em sintonia com um campo muito maior, que é o campo do planeta, e que essas informações, elas vão e vêm. Então, a gente acredita que quando a gente está nesse estado de coerência, a gente pode enviar o nosso amor para o planeta, para as pessoas que estão em outros lugares do planeta, né, através desse campo maravilhoso que entra em sintonia. Olha que lindo isso. Que tem a ver com as orações, com toda uma história, né, de anos aí, talvez, de espiritualidade, que agora a ciência está se aproximando cada vez mais e mostrando para a gente que tudo isso é verdade. Então, nessa prática que eu vou conduzir vocês, a gente vai, num determinado momento, escolher irradiar a partir do nosso coração, e você pode imaginar como você quiser, que a partir do seu coração, essa frequência vai sendo irradiada para o planeta. E assim a gente pode contribuir para a melhor coerência global. Vamos nessa? Então vamos lá. Pode fechar os olhos, também essa é uma prática que a gente convida a ser feita de olhos fechados. Respira bem fundo, toma consciência da sua respiração. Se vier um bocejo, deixa vir, que a energia se movimentando, veja se seu corpo quer fazer algum movimento. Isso. E vai levando gentilmente no seu tempo a sua atenção para a área do seu coração. Se você quiser colocar as mãos nessa região do peito, também pode, para se conectar com esse órgão maravilhoso. E com a atenção focada no seu coração, você pode imaginar que a sua respiração está fluindo para dentro e para fora do seu coração, dessa região do peito. Vai respirando um pouco mais lentamente e mais profundamente que o normal. Como se o seu coração pudesse respirar. Imaginando esse fluxo para dentro e para fora. Talvez você possa inspirar por 4 ou 5 segundos. Expirar por 4 ou 5 segundos. Ou num ritmo confortável para você. Mantendo a inspiração com um tempo parecido da expiração. Nesse momento, você vai gerando coerência em todos os seus sistemas. Simplesmente respirando dessa forma, consciente. E a partir desse estado já mais coerente, talvez você possa ativar um sentimento que seja regenerador para você, como carinho, gratidão, apreciação, amor por alguém ou por algo em sua vida. Talvez pensando numa pessoa querida, ou num lugar na natureza, ou até mesmo algum momento da sua vida que foi muito importante, que te fez sentir bem. E se permita vivenciar esse sentimento. Perceba essa emoção, esse sentimento no seu corpo e como isso vai gerando bem-estar para você. Imagine agora que a partir do seu coração essa frequência regeneradora vai sendo espalhada para todas as células.
para o espaço entre as células do seu corpo, gerando saúde, renovando e também preenchendo todo o campo de energia pessoal que vai além do seu corpo. Talvez você possa imaginar que a partir do seu coração, essa frequência também vai sendo irradiada para as pessoas que você ama. Também irradiada para o ambiente onde você está. Se espalhando talvez por toda a vizinhança. Imaginando que do seu coração esse sentimento amoroso também vai sendo irradiado para a cidade onde você está, no estado, levando amor, cura, a frequência mais regeneradora para as pessoas, para a natureza. Talvez você possa imaginar agora do seu coração esse amor sendo irradiado para todo o país em que você vive, cuidando das pessoas, enviando o seu amor, a sua gratidão, a cura possível para todas as pessoas que nesse momento estão precisando, contribuindo com a sua energia amorosa. Talvez agora expandindo ainda mais e abraçando todo o planeta Terra. Talvez você consiga até perceber que todos os nossos corações conectados aqui formam uma rede de amor e de cura para todo o nosso planeta, conectando com o coração de toda a humanidade, promovendo todas as mudanças positivas, aumento de consciência, saúde, cuidado, tudo aquilo que o seu coração quiser expressar nesse momento para o planeta Terra. Para as florestas, para as águas, para as montanhas. Que a gente possa abraçar nesse momento com todos os nossos corações. Com amor, a vida na Terra. E gentilmente, cada um no seu tempo, talvez você possa conectar novamente com o seu coração, agradecer por essas frequências amorosas. E gentilmente, no seu tempo, se conectando com o ambiente onde você está e abrindo seus olhos. Que delícia! E aí, pessoal, comentaram? Eu ativei de volta aqui os comentários. A cara da Ju. Gente, Boa, Ju. tão enorme. Que live foi essa? Que essa sexta-feira, né? Para assistir o feriadão inteiro. Assistir de novo a live. Sextou, né? Sextou. Olha né? que realmente é um presente para nós, tá, Ju? Foi realmente maravilhoso. Obrigado pelo convite. Imagina. Super, Juju. Super mesmo. Vendo aqui, a gente ficou brincando, gente, a semana inteira.
falou, mas eu vou falar. A gente ficou brincando assim, nosso Menege online, vamos fazer. Eu nunca tinha feito uma live com 3 pessoas, eu já tinha testado, vi que era possível. Falei, vamos lá, vamos brincar, vamos fazer. E olha, foi uma super estreia. Adorei. E vamos ver se a gente marca outra. Eu agora vou encerrar aqui, já vou abrir a minha meditação do Bob Proctor, que acho que deve ter minha turminha aí me esperando também. Mas é isso, se vocês quiserem encerrar, falar mais alguma coisa para esse pessoal todo que está aqui, fiquem à vontade. Eu quero agradecer todo mundo que está aqui, essa conexão. A gente tem cada vez mais sentindo que é possível a gente se conectar mesmo à distância, a gente não está sozinho. E a gente sabe que quando está nesse estado coerente, isso o HeartMath traz para nós, que a nossa coerência, o nosso estado interno faz toda a diferença para o mundo. Às vezes a gente acha, né, que a gente é tão pequenininho, mas cada vez mais a gente está percebendo que o nosso amor faz a diferença no planeta. Então, eu queria agradecer, Ju, parabenizar por esse seu movimento lindo nesse momento de pandemia, que é super bacana o que você está fazendo. E agradecer. E fala o Insta de vocês que eu vou colocar aqui, ou escrevam aí para o pessoal saber qual é o de vocês. Eu acho... Vai ficar lá no meu post, né? Tanto na divulgação que eu fiz, como agora salvando a live. Eu marco eles ali, vocês conseguem segui-los também, tá bom? Legal. Legal. Já coloquei o do André, vou colocar o meu aqui, pronto. A Ju tem o Insta pessoal dela, tem o do heartbrasil.br também, que acho que vale a pena colocar, que tem todo sábado às 10 da manhã uma prática conjunta, todo mundo super convidado, né? Acho que é para a gente continuar essa comunidade de corações conectados. Então, assim, eu queria agradecer, realmente o convite foi maravilhoso, a live foi maravilhosa. Essa live também só aconteceu dessa forma porque todos os corações de vocês aqui estão juntos, se conectaram, então isso cria um campo que dá muita energia pra gente. Então, obrigado por todos vocês que estiveram presentes, participaram, estão aí, até mesmo quem está assistindo agora a gravação, que está se conectando. Tempo e espaço, né? É tudo muito relativo, então essa conexão acontece independente do tempo. Eu sei que quem for rever ou quem está vendo pela primeira vez, assim, continuem respirando, pratiquem coerência, contem conosco. Ju, pode marcar a volta, que foi realmente muito boa. Gratidão, corações de vocês. E todos que estiveram aqui, agradeço muito a presença de todos vocês e a gente marca em breve mais uma, tá bom? E quem quiser fazer uma meditação da abundância, eu vou desligar e ligar de novo em 5 minutos. Eu tô de... Gratidão. Ótimo feriado. Obrigada, Chu. Tchau.